Olha só, uma profecia que está na Bíblia, que vai se cumprir no dia 12 de agosto. 3 eventos celestiais em um único dia do calendário judaico, no calendário hebraico. Esse dia é o 29 de Av, que coincide com 5.786. O último dia de Av e a véspera de Rosh Chodesh, ou seja, Elu, e o novo mês em que o povo judeu inicia o processo de Techuvá, arrependimento que se estende até Rosh Hashanah e Yom Kippur. A matéria diz o seguinte: as nações ficarão contestadas, interpretando o eclipse e a chuva de meteoros de 12 de agosto através da profecia de Jeremias. É muito importante analisarmos essa matéria e entendermos sobre essa profecia. Antes do amanhecer de 12 de agosto, 6 planetas se estenderão pelo céu da manhã: Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Netuno. Estão todos acima do horizonte, simultaneamente, um alinhamento tão raro que a NASA e os principais observatórios o vêm monitorando há meses. Horas depois, a Lua passará completamente entre a Terra e o Sol, projetando um eclipse solar total em uma área remota da Rússia, sobre a Groenlândia, pela Islândia e até o norte da Espanha, em parte de Portugal, com um eclipse parcial visível em uma área muito maior do hemisfério norte. Então, ao cair da noite a chuva de meteoros, Perseidas atingirá o seu pico, preenchendo o céu com os detritos incandescentes do cometa Sweet-Tulo. Esse cometa foi apelidado pela NASA de Sweet-Tulo. Né? 3 eventos celestiais em um único dia do calendário judaico, no calendário hebraico, que esse dia é o dia 29 de Av, 5.786, o último dia de Av e a véspera de Rosh Chodesh, ou seja, um novo mês em que o povo judeu inicia o processo de Techuvá e arrependimento que estende até Rosh Hashanah e Yom Kippur. E eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui: quem é que está se preparando aí para o mês de Elu, para o Rosh Chodesh e o Yom Kippur e o Rosh Hashanah? Quem é que está se preparando? Alberto, nunca ouvi falar disso. Então, se você quiser saber sobre isso, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e estaremos explicando isso a partir deste mês que vai se iniciar, o mês de Elu, e passando todas as orientações para vocês que querem aprender sobre o mês de Elu, sobre Yom Kippur, como fazer o jejum em Yom Kippur, quem pode jejuar em Yom Kippur, quem não pode jejuar em Yom Kippur, enfim, vamos estar dando aqui um pequeno ensinamento sobre como fazer esse jejum para esse mês tão propício que é o mês de Elu. Olha só, no Tratado de Sukkah, os sábios ensinaram claramente que um eclipse solar é um mau presságio para o mundo inteiro. Preste bem atenção. No Tratado de Sukkah, os sábios ensinaram claramente que um eclipse solar, não lunar, é um mau presságio para o mundo inteiro, comparando a um rei que preparou um banquete para seus servos e acendeu uma lamparina para iluminar o salão. Mas, enfurecido, ordenou que a lamparina fosse retirada e os seus servos ficassem sentados na escuridão. O Talmud vai além e especifica a quem o presságio se dirige. Um eclipse solar é um aviso para as nações. Olha só. O eclipse solar é um aviso, um mau presságio para as nações que se baseiam no seu calendário solar, no calendário do Sol. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem guarda Shabat, principalmente para quem estuda a Torá. É muito bom você saber disso. Por quê? Porque os judeus se baseiam no calendário lunar e não no calendário solar. O calendário solar é um calendário romano.
Mas a mesma passagem contém uma clara exceção para o povo judeu. E é aqui que o profeta Jeremias é invocado diretamente. Assim diz o Senhor: não aprendam a seguir o caminho das nações, nem se assustem com os sinais no céu, pois as nações ficarão assustadas com eles. Essa profecia está em Jeremias capítulo 10 e o versículo de número 2. Gente, olha só o que está acontecendo, o efeito El Niño. Cara, teve terremoto na Venezuela, está tendo vários eventos da natureza. Claro, isso acontece, acontece quase todo ano, acontece isso. Mas, gente, isso aqui é Bíblia. Isso aqui são os sinais do fim dos tempos. Ok? Olha só, neste versículo o profeta ensina que as nações devem atentar para o que se manifesta no céu, mas Israel pode confiar em sua aliança com Deus e no mérito adquirido pela prática dos mandamentos, ou seja, mitzvot. Um eclipse que ocorre durante o período de observação de uma nação que segue o calendário solar, portanto, não é uma mensagem direcionada ao povo judeu. É uma mensagem direcionada diretamente a todos os demais. Gente, isso aqui é interessante, porque a matéria é uma matéria judaica, está dizendo o seguinte: aqui, não só esse canal, mas vários canais judaicos, vários rabinos, ensinam sobre o calendário judaico, que é de acordo com o calendário lunar. Então, quando acontece o eclipse lunar, é um mau presságio para Israel. Quando acontece um eclipse solar, é um mau presságio para as nações. Por quê? Porque as nações seguem o calendário solar e Israel segue o calendário lunar. Então, essa matéria está dizendo o seguinte, que a profecia de Jeremias 10:2, sobre os sinais no céu, inclusive Jesus e Yeshua falou isso em Mateus 24, que haveria sinais no céu, no sol, na lua, enfim. Então, o eclipse solar é um mau presságio para as nações. Então é momento de nós, para nós que estamos na Galut, né? Ou seja, para quem segue o calendário romano, o calendário solar, inclusive vou gravar um vídeo amanhã sobre um pastor que em uma pregação ele falou o seguinte, que devemos guardar o domingo como dia de adoração e não o sábado. Então amanhã vou refutar, né, esse pastor aí. Eu queria muito aprender o aramaico forte. Então, eu vou estudar com um rabino o aramaico e o hebraico arcaico. Entendeu? Vou começar um curso com ele, Bezat Hashem, em breve. E quem quiser eu posso deixar para vocês aqui, que vale muito a pena para quem estuda a Bíblia, a Torá. Vale muito a pena você conhecer a linguagem sagrada, que é o hebraico, o aramaico. Vale muito a pena. Então essa matéria está dizendo que é o seguinte, que é para Israel e as nações prestarem muita atenção, fazer teshuvá, se arrepender. Agora, se você segue o calendário lunar, você não se preocupe. Alberto, eu sou brasileiro, mas eu sigo o calendário lunar. Por exemplo, estamos no ano de 5.786. Daqui a alguns dias, entraremos no ano de 5.787, o calendário judaico que se baseia no calendário lunar. E, para quem mora no Brasil, na Europa, enfim, na Galut, no exílio, né? Essas pessoas seguem um calendário solar. Daqui a estamos no mês 8, daqui a alguns meses, 8, 9, 10, 11, daqui a 4 meses, é o ano novo solar. Então, para quem segue esse calendário, é muito perigoso. Nós que acreditamos na Bíblia, temos que seguir o que está na Bíblia. Paulo fala isso. Em Colossenses 2:16, 17, Paulo é bem conciso em proferir sobre os mandamentos, sobre o Shabat e sobre o calendário lunar e não o calendário solar.
quem serve a Deus tem que seguir o calendário da Bíblia, não o calendário solar, pois Daniel ele chegou a profetizar que o calendário seria mudado. Os tempos e as leis seriam mudados. Ou seja, vivemos em uma época em que o calendário foi mudado, as datas foram acrescentadas, estamos em 2026, na verdade estamos em 5.786, de acordo com o calendário lunar, bíblico, não com o calendário solar. Então é muito importante nós entendermos a Bíblia de acordo com como ela é, de acordo com o calendário lunar, bíblico, e não de acordo com o que pastores ensinam, padres ensinam. Temos que obedecer como a Bíblia é, não como as pessoas querem que nós aprendamos. Ok? Então, a matéria continua dizendo o seguinte: isso foi explicado mais detalhadamente em uma história de Shabat, no Tratado de Shabat 156b. Shemuel, ou seja, um rabino por nome de Samuel, um sábio babilônico, ele próprio, um astrólogo habilidoso, estava sentado com Avlet, um astrólogo gentil. Eles observavam um grupo de homens indo para um pântano cortar juncos. Avlet previu que um homem, em particular, não voltaria vivo e que uma cobra o morderia e o mataria. Shemuel discordou sobre uma condição. Se o homem fosse judeu, disse ele, iria e voltaria em segurança. O homem retornou. Avlet, verificando sua alegação, jogou no chão o feixe de juncos e o homem encontrou uma cobra dentro dele, cortada ao meio com precisão. Shemuel perguntou ao homem que ele havia feito para merecer ser poupado. Ou seja, Shemuel perguntou ao homem o que ele havia feito para merecer ser poupado. O homem explicou que o grupo compartilhava o pão diariamente retirado de uma cesta, e naquele dia ele havia notado um homem entre eles. Envergonhado demais para admitir que não havia trazido nada, para poupá-lo da vergonha, ele discretamente pegou uma porção de seu próprio pão e deu como pertencência ao grupo, para que a falta do homem nunca fosse descoberta. Shemuel chamou isso de um ato de verdadeira caridade e tirou a lição de Provérbios 10:2, que diz que a caridade salva não apenas de uma morte incomum, mas da própria morte. O Talmud associa essa história à filha de Rabi Akiva, contada em paralelo para reforçar a mesma ideia. Astrólogos caldeus alertaram Rabi Akiva de que sua filha seria morta pela picada de uma cobra no dia do seu casamento. Naquele dia, ele prendeu seu enfeite de cabelo em uma fenda na parede e o pino acabou perfurando o olho de uma cobra que estava escondida ali. Matando-a sem que ela percebesse, na manhã seguinte, ao retirar o pino, ele encontrou a cobra morta ainda preso. Interessante isso aqui, hein? Interessante, hein? O Talmud coloca ambas histórias ao lado a lado com a afirmação categórica feita em outra parte da mesma página, que não há mazal, ou seja, desejo para Israel. As constelações podem governar o destino das nações, mas o único ato silencioso de caridade, feito sem qualquer expectativa de ser visto ou recompensado, foi suficiente para anular os que os astros já haviam decretado para um judeu em ambos os casos. É um complemento natural ao material sobre eclipses, já que apresenta o mesmo argumento na direção oposta, enquanto o Tratado de Sukkah 29a diz que Israel não precisa temer presságio do céu. Shabat 156b mostra um judeu anulando ativamente um presságio por meio de um ato de bondade invisível e tzedakah. Por que eclipse acontece? Um eclipse solar total
só é possível devido a uma coincidência sem paralelo em qualquer outro lugar do sistema solar já observado pelos astrônomos. Interessante essa matéria aqui, hein? Deixem o like, deixem o seu gostei. Olha só, a matéria continua dizendo: o Sol estará aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua, e também cerca de 400 vezes maior, de modo que os dois corpos parecem ter praticamente o mesmo tamanho no céu. Qualquer alteração nessa distância, mesmo que a pequena faz com que a eclipse desapareça, ou se transforme em um anel de fogo, em vez de um apagão total no dia 12 de agosto, a Lua estará suficientemente próxima da Terra para encobrir completamente o Sol, e uma faixa estreita com a totalidade durante até 2 minutos e 18 segundos em seu ponto máximo. Quem estiver chegando agora, deixa o seu like aí, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu arrabe. Estamos aqui ao vivo, trazendo informações na velocidade da web para todos vocês. O Talmud em Hulim relaciona a própria ansemítria entre o Sol e a Lua ao relato da criação. Gênesis registra que Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, Gênesis 1:16. Os sábios perguntaram por que é um chamado de grande e o outro de menor, se ambos foram criados como luminares. A resposta deles: o Sol e a Lua foram criados iguais em tamanho e brilho, até que a Lua reclamou que 2 reis não podem compartilhar uma coroa. Deus, em resposta, reduziu o brilho da Lua e compensou Israel, ordenando o seu calendário fosse regido pelo ciclo lunar mensal. Interessante, hein? O ensinamento judaico sustenta que essa diminuição será revertida no fim dos tempos, quando o Sol e a Lua brilharão com igual intensidade novamente. Jesus falou isso em Mateus 24, hein? Ele falou isso aqui em Mateus 24. Então, dia 12 de agosto vai acontecer aí esse fenômeno, esse eclipse solar, que é um mau presságio para as nações, hein, pessoal? E um bom presságio para Israel. Então, esse alinhamento dos 6 planetas é uma questão de sincronização orbital e não de qualquer mecanismo mais complexo. Os 6 planetas coincidem em um arco comum no céu antes do amanhecer, ao longo do mesmo plano horizontal em que os planetas do sistema solar se movem. Marte e Saturno serão mais fáceis de observar a olho nu. Mercúrio e Júpiter estarão próximos do horizonte. E Urano e Netuno exigirão binóculos. Interessante para quem curte a astrologia, para quem gosta de visualizar, né, eclipses, né, solar ou lunar. Eu falei aqui sobre o antimachia, sobre o anticristo, e olha o que essa matéria diz. Essa matéria é sobre os alinhamentos dos planetas quando ocorrerá o eclipse solar, que é um mau presságio para as nações. E a passagem de Irmiarro, ou seja, Jeremias, que fala sobre os sinais no céu, a matéria está dizendo o seguinte aqui, ó: a palavra para estrela nessa bênção compartilha a sua raiz com o versículo mais profundo. Sefer Bamidbar, que é o livro dos Números 24:17. Eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela, olha isso aqui. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, e ferirá os cantos de Moabe,
e destruirá os filhos de Sete. Essa profecia aqui está falando sobre o Messias. Está falando sobre Yeshua, Jesus. Que um cetro se levantará de Israel. Mas vamos observar o que os sábios falam sobre esse passuk. Os sábios interpretam esse passuk, este versículo, como uma referência ao Messias. Falamos aqui do Rabino Yanuka, que muitos intitularam ou intitulam ele como o Messias ou como o Sheker Mashiach, ou seja, o falso Messias. Olha o que os sábios dizem sobre este versículo em referência ao Messias. Os sábios interpretam neste versículo como uma referência ao Messias. Este é o versículo que Rabi Akiva invocou ao identificar Bar Kokhba como uma figura messiânica de sua própria geração. O Ramban cita esta mesma profecia em Hilchot Melachim como parte de sua prova de que o Messias virá. A tradição mística judaica vai mais longe, ensinando que a chegada do Messias será acompanhada pelo aparecimento de estrelas incomuns nos céus, um sinal inscrito na sua própria essência do fim dos dias, e não um presságio isolado. Um céu repleto de estrelas cadentes surgindo no liminar do mês reservado para o arrependimento nacional e pessoal. Dessa imagem, ou seja, na imagem que aparece no site. Olha que interessante, hein? Os sábios atribuem, né, ou seja, os eclipses e sinais no céu como o aparecimento do Messias. Ave é o mês que o templo foi destruído pelo fogo. Elu é o novo mês que vai se iniciar, que é o último mês do calendário judaico. Ele é o mês que o povo judeu retorna. Segundo a tradição judaica, Moisés subiu no Monte Sinai no primeiro dia de Elu para receber o segundo conjunto de Luhots, ou seja, de tábuas, após o pecado do bezerro de ouro. E lá permaneceu por 40 dias antes de descer no Yom Kippur, com o perdão divino garantido. Os sábios interpretam as letras de Elu como um acrônico para Ani Ledodi Vedoli Li. Eu sou o meu amado e o meu amado é meu. Shin Hashirim, Cântico dos Cânticos 6, versículo 3. O versículo ligado a toda essa época de proximidade entre Deus e Israel. Um eclipse solar que o Talmud chama de aviso às nações, uma chuva de meteoro com as mesmas raízes da estrela de Jacó, um desfile planetário cruzando o céu antes do amanhecer, os 3 eventos no último dia de Ave, um dia antes do início do período do arrependimento de Techuvá. Os céus não precisam se explicar antes de falar. Jeremias já deu as instruções para recebê-las. As nações ficarão consternadas com os sinais no céu. Mas Israel não precisa. Resta apenas cumprir o propósito para o qual Elu foi criado, não o medo, mas o retorno. Então aqui essa matéria está ligando 2 profecias. Ao reaparecimento do Messias, está ligado no livro de Números, e ao eclipse solar, ou eclipses, né, solar e lunar. Israel segue o calendário judaico de acordo com a lua, e as nações seguem o calendário solar.